E você estava falando também de grupos alimentares. Quais são os grupos alimentares, só pra gente entender? Isso, tem o grupo das frutas, que aí engloba todas as frutas por si só. O grupo dos legumes em si, das hortaliças, que a gente chama dos coloridinhos, que aí vem a cenoura, chuchu, a abobrinha, abóbora, beterraba. O grupo das verduras, onde nós temos o alface, repolho, brócolis. Os verdinhos. Dos verdinhos, que fica mais que fácil. Que normalmente a criança não gosta do verdinho. Isso, o verdinho geralmente é aquele que cata, primeiro... Que fica no cantinho do prato. Que é o primeiro que eles excluem ali, seja a salada por si só ou até mesmo os temperinhos, né? Quando você vai temperar alguma coisa. Tem o grupo das leguminosas em si, ou proteína vegetal, que são os feijões de forma geral, grão de bico, ervilha, lentilha. Tá. Tem o grupo dos carboidratos, que são arroz, macarrão, batata, pães em geral, aipim. E é até interessante falar que muita gente acredita que a batata entra no grupinho dos legumes e, na verdade, ela entra no grupo dos carboidratos. E a proteína animal, que é a carne, peixe, ovo, frango, carne de boi, carne de porco, os miúdos de forma geral. Tem alguma explicação para essa recusa do verde, da coisa do verde ser meio que quase que para todas as crianças ali costuma ter uma aversão para esse verdinho? Existe alguma explicação para esse problema com o verde especificamente? O que eu vejo na prática, né? Quando eu trabalho também com a parte de introdução alimentar. Então, muitas famílias têm receio de introduzir as verduras, as folhas, logo no começo da introdução alimentar, né? Isso acaba que eu vejo na minha prática. A gente não tem um estudo que fale assim, as crianças não aceitam verde por conta de X, Y ou Z. Mas o que eu vejo acaba se apresentando muito tardiamente esses verdes. O máximo que se entra ali com os verdinhos na fase de introdução alimentar, quando a criança está comendo, ali por volta dos 6 meses, é um brócolis, às vezes é um espinafre misturadinho na carne. Então, é muito mais difícil a apresentação do verde. E aí deixa tardiamente. Quando deixa isso para mais para frente, ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, a criança já está com esse paladar meio que formado. E aí ela acaba já não querendo tanto esses alimentos. Porque ela não tem o hábito. Porque quando vai apresentar, geralmente os verdes, as folhas, já está começando a apresentar na fase que a criança começa a escolher o que quer comer. Que é aquela fase que a gente chama também do terrible 2, que são os terríveis 2 anos, a primeira adolescência, que eu prefiro falar, né, da criança. Onde ela começa a escolher tudo que ela quer. Seja brinquedo, seja roupa que vai vestir e, inclusive, o que vai comer. E aí, nessa hora que ela já está passando por esse misto de escolhas, de emoções, de mudanças, né? A gente quer introduzir um alimento que, por si só, já não é um alimento que chama tanto a atenção, porque não é um alimento muito saboroso, porque tem um sabor neutro. E aí, a criança ela tende a recusar. E aí a gente tenta introduzir algo novo no momento mais delicado da criança. O ideal é a gente apresentar desde o começo para essa criança, para ela ir se familiarizando assim como os outros alimentos. Não que isso vai fazer com que a criança não queira comer o verde, mas as chances de recusa vai ser menor comparado quando a gente não apresenta. Tá, entendi. É comum a criança rejeitar alguns alimentos por conta de textura ou de cheiro? Pode acontecer. Quando a gente fala da recusa alimentar também, né, dessa dificuldade alimentar, a gente tem 3 pontos da recusa, né? As questões orgânicas, que são questões clínicas. Algum tipo de deficiência nutricional por si só, né? A criança que está com uma anemia, ela diminui a patabilidade, então ela não tem prazer no comer. Uma deficiência de zinco, magnésio, B12, ou alguma doença que essa criança teve, uma pneumonia de repetição, pé, mão, boca, otite. E tem as questões comportamentais, que é uma falta de rotina, ou também é uma mudança muito brusca que aconteceu com essa criança. E vem as questões sensoriais. Fez uma mudança, por exemplo? Mudou de casa, mudou de cidade? O pai, por exemplo, precisou mudar para outra cidade por conta do trabalho, a família toda mudou. E aí a criança está ali no meio do ano, naquela adaptação já escolar, tudo teve essa mudança. Ou ela, por exemplo, ficava com a avó veio a falecer, ou mudança de babá, mudança de escola, ou até mesmo mudanças pequenas, né? Ela estudava de manhã e agora passou a estudar para tarde. Ele dormia tal horário e passou a acordar tal horário. Então, pequenas mudanças para a criança precisa de previsibilidade. Quando isso não tem, essa rotina principalmente, que conta mais em relação a isso, ela não acontece, a criança ela se desestabiliza. Então, essas mudanças acabam influenciando em todo o comportamento da criança, inclusive na alimentação. Também na alimentação.
E aí as questões sensoriais, que também é um desses parâmetros, ela engloba todos os sentidos. Dentre esses, o olfativo, o tátil. Então, se a criança, por exemplo, ela tem uma hiperolfatividade, o cheiro para ela é potencializado, alguns alimentos de cheiro forte ela tende a repelir, ela tende a não querer comer, porque aquilo incomoda ela. Se ela tem uma supersensibilidade intraoral, alimentos que têm grânulos, para ela, acaba tendo muito estimulante, e aí ela não consegue comer determinados alimentos. Por exemplo, uma criança que tem uma questão auditiva mais acentuada, o alimento crocante para ela é como se tivesse um tambor na cabecinha dela. Então, aquilo que para a gente faz aquele creque-creque, para a criança aquilo dali é 10 vezes um estímulo maior. Então, ela tende, o que incomoda, a gente tende a pegar, recusar. Fica tudo maior, fica tudo macro. Sim. Fica mais alto, o som, o cheiro fica mais forte. Fica um hiperestímulo para ela. E aí ela tende a recusar. E é comum ter mais de um conjugado, por exemplo, ela tem a questão do olfato e a questão da audição. Pode acontecer de ter um conjunto. Ela, por exemplo, tem uma hipersensibilidade tátil, onde ela não consegue lidar com determinadas texturas. Então, por exemplo, geralmente são muitas texturas, não generalizando, mas é muito comum mais as texturas mais pastosas, que sujam mais, essa criança ter dificuldade. São texturas que, se eu não consigo nem segurar, eu não consigo levar à boca, porque é muito mais invasivo. Então, eu acabo pegando o que e deixando de lado. E aí a gente consegue ver não só em relação à alimentação, mas, por exemplo, ela não consegue lidar com slime, com uma massinha, brincar com brincadeiras que sujam mais, porque aquilo incomoda, ou ela já pede logo para limpar. Então, alimentos que também, né, são mais pegajosos, um purê, um creme, ela acaba também não querendo comer por conta desse estímulo. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!